Olá mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que bom ter você aqui, que bom mais uma vez nosso encontro, nosso conhecendo o Evangelho. E nessa série estamos aqui chegando ao final, já nos aproximando dos últimos capítulos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Estamos chegando aqui nos últimos capítulos. E eu espero que você que está acompanhando desde o início esteja gostando, esteja aprendendo, se sentindo estimulado a ler, a conhecer o Evangelho. Que é importante isso, que esse é o intuito. Deixa eu colocar isso mais para cá, para ajudar aqui na qualidade, né? Na qualidade, para facilitar aí para você, para me ouvir sem problema. Pronto, eu acho que agora melhorou. Então, que bom que estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Conhecendo o Evangelho, onde estamos lendo, né, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E ao final de cada vídeo, de cada leitura que a gente pega e faz uma reflexão, pega alguns pontos para que a gente possa refletir sobre isso e tirar lições, tirar visão, né, percepções, para que a gente possa, de forma prática, viver esses ensinamentos que são importantes para a nossa vida, né? Lembrando que você pode acessar, aí acessa o portal do Ainda Há Tempo, do Ministério Ainda Há Tempo. Você pode acessar esse portal, é importante que você acesse. Lá tem livros que você pode baixar, que estão aí, ó. Tem aqui os livros que você pode baixar lá no formato PDF, baixar no seu celular, no tablet, né, no seu smartphone aí, você pode baixar, acompanhar, que para ajudar você nessa compreensão, nessa percepção, para auxiliar você, ser mais uma ferramenta para que você possa aí estar, vamos dizer assim, podendo auxiliar você nessa questão, que você possa estar aí lendo e te ajudando nessa compreensão, que é fundamental isso. São tantas dificuldades, tanta coisa que ocorre, que nos impede na questão do tempo, do acesso, e também na qualidade. Esse conteúdo é importante que a gente tenha esse instrumento, utilizar das redes sociais, da internet como um todo, para que a gente possa aí estar chegando até as pessoas e levando o Evangelho. Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 20, 21 e o 22. 20, 21 e 22. E no final a gente faz uma reflexão. Então você aí acessa o portal, baixa o conteúdo, assista os outros vídeos. Esse é o 7º vídeo, você pode assistir os outros vídeos aqui do Conhecendo o Evangelho, dessa série Conhecendo o Evangelho. E você vai acessando esses vídeos, a gente vai livro a livro dos 4 evangelhos, a gente vai ler e a gente vai comentando, para que a gente possa ter uma compreensão acerca do que a gente está lendo, que é fundamental isso. Que você também
E ajude você a não se tornar um refém das doutrinas, dos espertalhões. É o evangelho puro e simples. A simplicidade e a pureza do evangelho de Jesus, para que você viva sem medo. Porque Jesus não veio pregar o medo, não é através do terrorismo evangélico que vai fazer com que as pessoas aceitem ou recebam este evangelho. Através do esclarecimento, da pregação desse evangelho e do esclarecimento, primeiramente por parte de quem prega. Então vamos lá, né? Mateus capítulo 20, vamos ler comigo aqui, se você puder. Deixa eu só arrumar mais um espacinho aqui. E nós vamos ler aqui, em nome de Jesus. Começamos, né? A parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus sempre utilizando das parábolas para ensinar. Então vamos lá. Capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: Ide, vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide, vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados, por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: Estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou em particular os 12 discípulos e, enquanto caminhavam, lhes disse: Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoite e seja crucificado. No 3º dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: Que queres? Disse ela: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis.
Podeis vós beber o cálice que estou para beber, e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam-lhe: Podemos. Disse-lhes Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os a si e disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os 2 cegos de Jericó. Quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe nos olhos. Imediatamente começaram a ver e o seguiram. Capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em jumento, no jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus assentou-se sobre eles. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é este? E as multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que aí vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou.
Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de crianças e pequeninos tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para que credes nele. A parábola dos lavradores maus. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles lhes fizeram o mesmo.
por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim, agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Capítulo 22. A parábola dos convidados para as bodas. Vamos lá, vamos ler. Vamos lá. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então ao rei aos seus servos: amarrai-o, os pés e as mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, conversaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: por que me põe à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: de César. Então ele lhes disse:
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles se maravilharam, e deixando-o, se retiraram. A ressurreição dos mortos. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre vós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Os maiores mandamentos. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos, os fariseus interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhes Jesus: como então Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a questioná-lo. Hoje a leitura foi um pouco mais longa, mas era necessário que nós fizéssemos essa leitura desses 3 capítulos para que a gente pudesse fazer uma reflexão, e onde esses 3 capítulos eles se completam, eles têm uma ligação mais profunda. O interessante é que aqui nós vemos, no primeiro ponto aqui no capítulo 20, a importância que Jesus dá à pregação, o cumprimento deste ide, a pregação da palavra. Ele fala aqui sobre, no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele trata também a questão, ele fala sobre a parábola dos 2 filhos, já no capítulo 21. Jesus ele demonstra a importância que há
na obediência, nesse cumprimento do id, do ir pregar o Evangelho, de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele aponta para isso. E que este cumprimento do id, ele foi ordenado, o id foi ordenado a todo o discípulo. Todos. Agora devemos entender que a pregação não está, ela se refere apenas quando você vai a um púlpito de uma igreja ou numa reunião ou num evento qualquer, o qual se determina uma pessoa para levar ou trazer essa mensagem. Entende-se como cumprir este id. O discípulo de Jesus tem que compreender que o cumprimento deste id é constante, é a todo momento. É do meu acordar, do meu levantar e o meu dormir, o meu deitar. Todo momento é momento de falar, de pregar o Evangelho, entendendo-se que esta pregação, essa proclamação do Evangelho está relacionada com a minha forma de me comportar, de me portar diante dos homens, da sociedade de forma geral, e com relação e com as minhas relações com as pessoas e com as coisas, e consequentemente, como eu sempre falo aqui, com a minha relação com Deus. Então isso é diretamente ligado. O cumprir do id é uma questão de obediência, e essa obediência é a todo momento. Eu tenho que viver esse Evangelho. E quando eu vivo este Evangelho, busco, me esforço, me coloco, me abro, me entrego em viver este Evangelho verdadeiramente, automaticamente a minha vida ela vai começar a dar testemunho neste sentido na pregação do Evangelho. Você entende aqui? É contínuo. Não é só quando se reúne, não é só quando está dentro de uma igreja, dentro de uma reuniãozinha, com os irmãozinhos. É em qualquer lugar. Eu tenho que demonstrar a minha obediência, demonstrar o cumprimento desta ordem de ir pregar o Evangelho, ou seja, de viver este Evangelho, onde quer que eu esteja, em qualquer situação, em qualquer manifestação gestual, vocalizada e no meu íntimo. Porque o meu íntimo eu escondo. Os meus pensamentos, eu posso esconder meus pensamentos, esconder das outras pessoas, o que se passa no meu coração, a cobiça. Eu posso esconder das pessoas, eu posso fingir. Mas eu tenho que compreender que Deus conhece meu coração. E quando ele fala na parábola dos filhos, justamente um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia e foi. Quem é que estava em obediência? O que disse que ia e não foi, ele já sabia que não ia. Ele mentiu. Ele maquinou, nasceu dentro dele.
O outro que disse que não ia e foi, ele apenas respondeu da boca para fora. Mas o íntimo dele, o ser dele, arrependeu-se da resposta e terminou fazendo a vontade do Pai. Se você ler aqui, capítulo 21, verso 28 até o 32, você vai entender isso aqui. Então, a questão de pregar este evangelho e entendendo que pregar é viver, é uma responsabilidade contínua. Não há tempo, nem horário, nem momento, nem local. É o tempo todo. Eu tenho que ser um discípulo de Jesus onde quer que eu vá, com quem quer que eu esteja, não interessa. Se não é fingimento, é mentira. Você é um tremendo de um mentiroso, você é uma tremenda de uma mentirosa. Você está fingindo e enganando só a você mesmo e, no máximo, a congregação. As pessoas que te conhecem, que estão ao teu redor. Você pode enganar essas pessoas. Mas a Deus você não vai enganar. E o Evangelho, nos ensinamentos, que está aqui dentro do Evangelho, estou falando, está aqui dentro do Evangelho, nos ensinamentos, mostra isto aqui. O que não é, colocado, apresentado na igreja. As pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem ser confrontadas. Porque o Evangelho confronta. O Evangelho me chama a observar as minhas ações, as minhas atitudes, o meu eu, a minha essência humana. O Evangelho chama isso. Mas só que, será que isso é feito, está sendo realizado onde deveria estar sendo? Não, não está. Pelo menos na boa parte não está sendo feito desta forma, não está sendo feita. O Evangelho nos chama ao arrependimento, à percepção da nossa condição diante de Deus. São três coisas aqui que eu sempre falo. Primeiro ponto é a percepção da nossa condição diante de Deus. E a nossa condição diante de Deus é de pecador. Não é outra. Somos pecadores. Esta é a nossa condição. O segundo ponto, estou cansado de falar isso, de repetir sempre. Mas vou repetir novamente aqui quantas vezes forem necessárias, ou até quando eu tiver fôlego para falar. O segundo ponto é entender que na condição que eu estou diante de Deus, na minha condição humana, eu preciso do perdão. Eu preciso do perdão de Deus. E este perdão só é possível, eu só recebo através de Jesus, onde eu reconheço a pessoa de Jesus, reconheço quem é Jesus, reconheço que só através dele, e só através dele somente, eu sou reconciliado com Deus, porque é Jesus que me reconcilia, não sou eu que me reconcilio com Deus. É Jesus que me reconcilia com Deus. E essa reconciliação, ela me é dada por conta, mediante ao sacrifício de Jesus que ele fez por mim. Eu tenho que compreender essas coisas. Deixar de ser um idiota. O idiota religioso. Porque todo religioso é idiota. As pessoas buscam
religiosidade e não espiritualidade. Espiritualidade é buscar andar no espírito. A religiosidade é buscar andar conforme o que a religião determina como deve se andar. Ao estereótipo construído pela idiotice religiosa. Isso é religiosidade. E o terceiro e último ponto. O arrependimento. O arrependimento. Que é o nascer de novo. Que é o recomeço. É a nova vida. É a mudança de atitude. É um novo ser que nasce. Entendeu aí? Esses 3 pontos. Reconhecimento da condição diante de Deus. Observação da necessidade de se reconciliar com Deus e entender que essa reconciliação só é possível através de Jesus. E o arrependimento, que é justamente essa mudança de atitude e essa caminhada no caminho que é Jesus, ao qual este caminho está descrito aqui nos evangelhos. Simples assim. E aí você vai ter uma vida que agrada a Deus, uma vida verdadeiramente debaixo da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus para a tua vida, para a minha vida, e que você vai andar assim, vivendo hoje, porque hoje é a salvação, hoje é dia de salvação, meu irmão. Você tem que viver o hoje, porque hoje é o dia da salvação, é hoje. Eu tenho que viver o hoje. Eu não preciso juntar tesouros aqui, correr atrás de nada para juntar aqui. Se há algum tesouro para se juntar, se há, é nos céus. Porque onde tiver o teu tesouro, é onde está o teu coração. E se meu coração está aqui, se o meu tesouro é terreno, é material, é juntar bens, o meu coração está aqui. Logo, aquele onde ele procura fazer as coisas que vêm do céu, as coisas do reino de Deus, as prioridades do reino de Deus, logo o coração dele está em Deus, está lá no céu. Você entende isso aqui? Meu querido, se você não entende isto, eu lamento muito que você não esteja compreendendo. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo venha te abrir a tua mente, abrir teu coração, para que você compreenda isso, porque esta é a mensagem. Este é o verdadeiro propósito para a minha vida e para a tua vida. É propósito de salvação, de restauração de vida, mudança de destino, de desfecho de vida. Antes era para condenação eterna, agora o desfecho, o propósito, o destino é agora a salvação, e salvação em Cristo, pela graça. Você entende? Eu estou ouvindo, você está ouvindo, está conseguindo ouvir aqui? É chuva, coisa maravilhosa. Alguém pagou por essa chuva? Não. É graça de Deus. Mas não foi, e foi ótimo, não foi? Deu uma refrescada. Não é verdade? E é assim. Deus cuida. Você entende aqui? Deus cuida. Então, para que esse desespero atrás das coisas materiais, no qual você quer passar por cima do teu irmão, que você cobiça, deseja o que é do teu irmão, cobiça aquilo que não te pertence. Como isso? E você acha que isso provém do Espírito Santo de Deus? Você acha que isso
está nascendo no coração de Deus e está sendo depositado no teu. Meu irmão, não está. Isso não provém, isso provém do maligno. Não provém de Deus, provém do maligno. E nisso aqui, nessa compreensão, no capítulo 22, dá o desfecho. Dá o desfecho. Você lê aqui a parábola dos convidados para as bodas. Você tem que entender que aqui no final, verso 13 e 14 do capítulo 22, eu quero só ler isso aqui, mas depois você pode ler de novo o capítulo 22. Ele diz aqui, ó, Jesus dizendo, é Jesus, meu irmão, está dizendo, não sou eu. Disse então ao rei aos servos, amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quer saber quem é escolhido e quem não é? Basta você observar aqueles que fazem. Já é uma boa dica para você. Busque fazer a vontade de viver esse evangelho, de viver os ensinamentos de Jesus na tua vida. Deixa de ser idiota, deixa de ser avarento, de ser invejoso, mentiroso, homicida. Deixa disso. Maledicente. Deixa disso. Deixa imoral. Deixa disso, meu irmão. Deixa disso, de ser desonesto. Deixa de ser ladrão. É isso aqui. Quer saber quem são os escolhidos? É isso aqui. Deixa de ser isso. Que você já vira um forte candidato. Só deixar. E aqui, para esse povo que está preocupado com os status sociais, em aparecer bem nas fotos, está aqui os maiores mandamentos. Está aqui. Amarás o Senhor teu Deus. Está aqui no capítulo 22 de Mateus, a partir do verso 37. Jesus diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Cabeça. Compreensão. Equilíbrio. Consciência. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, meu amigo, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, se liberte, se liberte. Em nome de Jesus eu rogo, declaro que você seja livre, que tua mente e teu coração sejam libertos da mentira e que você venha ter um encontro real com Jesus, o Jesus das Escrituras, não o Jesus da religião. E que tua vida seja transformada, teu casamento seja transformado. Os teus filhos, a tua esposa, teu marido, os teus irmãos, toda a tua casa, a tua parentela, venham ser transformadas pelos ensinamentos verdadeiros, fiéis, que estão na palavra, no Evangelho, que são de Jesus, que saíram da boca de Jesus Cristo, do Filho de Deus.
Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Não se deixe levar pelo engano, pelas fábulas. Não se deixe levar pelos falsos profetas, pelos enganadores, pelos lobos vestidos de ovelha, que estão aí espalhados em muitos púlpitos, à frente de muitas igrejas, muitas congregações, que têm enganado pessoas, que têm feito manobras para dominar, para se apossarem. Meu irmão, se você está nisso aí, você vai pagar o preço, e o preço não é barato, meu querido. Meu irmão, saia fora. Você sabe que é mentira o que você está falando. Você sabe que é mentira o que você está pregando. Você sabe que é mentira. O Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, já está te dizendo no teu coração que você está mentindo, e você está insistindo nesta mentira. Isso é caminho de morte, isso é caminho de destruição, isso é caminho de perdição, de dor, de gemido, de ranger de dente. Saia disso em nome de Jesus, fique liberto disso, desse espírito demoníaco, ambicioso, homicida. Em nome de Jesus, seja liberto disso e volte ao caminho que é Cristo e pregue o Evangelho, viva o Evangelho na tua vida. Olha a responsabilidade que você tem, meu irmão. Olha a responsabilidade que você tem, minha irmã, a começar dentro da tua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe de forma tremenda, maravilhosa, que te liberte disso, que Deus te abençoe. Você que está me assistindo agora, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.